Olá, esse vídeo eu acho que é de todos o mais sem roteiro. Eu não pensei em nada No caso, não pensei em nada. Eu vi um negócio, fiquei com vontade de gravar sobre, e agora eu peguei pra gravar. Eu ia antes de gravar, no caso, antes de gravar, eu nem sabia que eu ia gravar, né? Eu ia... Tava indo fazer um relatório, no caso, da faculdade. Mas a gente tá em greve, e também, além disso, né? Além da greve, é, amanhã, que é segunda, que hoje estou gravando, dia 19 de abril. Amanhã, que é segunda, e terça também lá, é Tiradentes, né? Então o relatório não é para entregar na segunda-feira, mas sim para depois do Tiradentes, ou seja, na quarta. Então eu tenho um tempo para fazer esse relatório. Eu ia fazer hoje, talvez eu ainda faça hoje, mas já que eu tenho tempo, tipo, mais dias para fazer, eu vou gravar o vídeo agora, porque deu vontade e era... Esse canal, ele existe para isso, né? Ele existe, na verdade, para eu poder gravar a hora que eu quiser sobre o que eu quiser. Estou tentando pegar ainda a iluminação, a melhor iluminação de todas. Não sei se eu vou achar uma boa iluminação. Essa aqui é legal. Deixa eu ver se aqui fica melhor. Se botar ele em cima do computador fica melhor. Acho que fica, né? Eu comprei um tripé novo, né? Acho que deu pra perceber com a facilidade que eu pus e coloquei, o barulho que ele não fez. Graças a Deus, porque aquele tripé tava ruim. Tava muito ruim. Ele tá... Onde é que ele tá? Eu guardei ele. Eu vou pegar aqui. Acho que ele tá aqui. Ou não, eu botei ele lá embaixo. Então tanto faz. Não vai ficar sem ver o tripé. Mas ele tá todo destruído, arrombado. Caiu outra perna dele. Inclusive, uma segunda perna dele caiu, então agora ele tá sem duas pernas. Enfim. Cara, eu queria falar hoje, acho que de bem e mal. No caso, tem até outro assunto que eu gostaria de falar, que eu fiz uma tatuagem. Mas eu não vou fazer esse vídeo agora, porque esse eu já tô na minha cabeça já faz um tempo, então não vou me esquecer desse assunto. Esse aqui eu pensei agora, porque eu vi um negócio. Então, talvez eu esqueça, então eu vou gravar esse aqui primeiro, depois eu gravo o da tatuagem. Então vocês vão ficar aí na vontade, quem não viu, vocês não vão continuar não vendo a minha tatuagem até eu postar o vídeo da tatuagem. Mas enfim. Eu queria falar sobre bem e mal, mas não só sobre bem e mal, sobre maniqueísmos no geral, porque eles são toscos e burros. Essa é a minha opinião. Eu acho que maniqueísmos são toscos e burros, e é isso. Mano, eu pensei nesse vídeo, né, nesse assunto no caso, porque eu vi um vídeo sobre o Felca. Maldito Felca, Felca pior que Hitler. Eu vi um vídeo sobre o Felca, que era um cara falando sobre o Felca. Não era nem sobre um assunto em específico. No caso, até tinha um assunto, mas enfim, né? Não era nada muito... Não era nenhum assunto muito específico. Daí eu lembrei de gente, depois que esse negócio do Felca estourou, falando sobre... falando que ele era um fodão, que ele era o cara mais a hora de todos, que ele era o herói da nação, ele era o que o Brasil precisava, né? Alguém que fala sobre saúde mental e não fecha com as bets e adultização e tal. Como se o cara fosse a reencarnação do Paulo Freire, né? E ao mesmo tempo, do outro lado, eu vejo gente, tipo assim, arrancando a vida dele, jogando ele pro lixo, xingando muito ele por vários motivos, mas principalmente por alguns exposes dele e algumas outras falas que ele já teve, falando sobre ele ser viciado em pornografia, sobre ele já ter vício em bet, né? Ele já ter perdido muita coisa para bet. E acho que o que é mais famoso, não sei se é mais famoso, mas talvez o que o pessoal mais conhece sobre dele, que é ele ter as histórias com as ex-namoradas dele, né? Que aparentemente ele fez coisas feias com as ex-namoradas dele. Eu não sei, eu não tô integrado nessa história, porque eu não me importo muito, na verdade. O Felca era um cara que eu assistia de vez em quando, mas ele era bem pouco, porque, sei lá, não sei, não era sempre. Eu acho que o conteúdo dele, pra mim, enjoava um tanto rápido. Então eu tinha que ir vendo com calma, assim, porque senão eu ia ficar com ódio dele. O único vídeo que eu assisti algumas vezes foi aquele lá com o Orochi, do New Face Reality.
muito bom esse vídeo, inclusive. Enfim, cara, isso é meio idiota. Tipo, eu fico olhando pra esses dois lados, na verdade, né? O lado que excomunga ele e o lado que glorifica ele. E eu acho isso uma coisa tão besta. Tipo, eu acho muito besta. Porque, mano, tem gente, das pessoas que falam bem dele, né? Das pessoas que ficam falando, Felca é herói nacional, não sei o que, não sei o que lá. Eu já vi gente falando que queria, tipo, se ele se elegesse pra presidente, votavam nele. Tipo, o que é isso, mano? Como assim você votava nele, mano? Do que você tá falando? Tipo, isso não faz sentido. Ele não é o ser humano do bem, tipo, ele não é o herói do Brasil. Ele não é do bem. Ele não é do bem. Ele tem erros, ele erra também. Ele erra muito, ele tem várias características negativas. Mas isso não significa que ele também seja um bosta. Isso não significa também, isso não dá necessariamente razão pro pessoal que odeia ele ficar odiando ele porque sim. Tipo, são coisas, tipo, gente, ele é um ser humano normal. Ele é uma pessoa normal. Ele vai acertar em coisas, ele também vai errar em muitas outras coisas. Ele tem muitas questões. Ele é um ser humano complexo, mano. Tipo, ele é um ser, como todos os seres humanos. Ele tem atributos positivos e atributos negativos. Ele pode acertar muito, ele acertou muito, inclusive, com o negócio do Ítalo Santos lá, da utilização, com o negócio da Bet, com esse negócio do cassino, do cassino eu acabei de falar, né, da Bet, eu me repeti. Da saúde mental, né? Ele trata de assuntos importantes e é legal ver que alguém do tamanho que ele tem usar esse poder de influência dele para um negócio que seja mais positivo do que negativo, né? Melhor ele falar sobre não usar bets do que, né, incentivar bets, porque, né, vamos nessa, vamos fechar que bet é coisa de babaca, como fala? Falar de bet é coisa de mau caráter, eu acho, pelo menos, né? Eu acho, enfim. Mas ao mesmo tempo, não é porque ele faz isso que ele é um ser humano tudo de bom, e ele é uma ótima pessoa, e ele é incrível, e ele é muito foda. Tipo, não é. Ele, tipo, beleza, ele fez coisas boas, mas não se... Sabe, você não pode comprar uma narrativa tão fácil. Sabe? Não que eu acho que seja o intuito dele, eu acho que o intuito dele nunca foi vender a narrativa de que ele era o do bem, e ele sempre foi muito legal, e ele é incrível, que não sei o que. Eu não acho que seja que tenha sido essa a intenção dele com tudo que ele fez. Mas mas ele não compra essa narrativa. Ele não é o herói nacional, mas ele também não é o vilão nacional. E sim, ele pode ter feito coisas tipo no passado que sejam meio contraditórias com as coisas que eles estão fazendo hoje, mas isso chama evoluir, mano. Tipo assim, ele pode ter fudido com a namorada dele lá e não sei o que, que eu não sei a história, eu posso estar falando merda, inclusive. Mas ele pode ter feito, não tô querendo tirar a razão da namorada ou passar pano pro Felca. Se ele fez coisa errada com a namorada, ou com as namoradas, enfim, né, com as ex-namoradas, o problema é dele, ele que se foda. É esquisito. Mas não significa que tudo que ele tá fazendo agora é desclassificado ou menos importante, ou menos legal, ou uma atitude menos positiva porque ele já fez merda no passado. Daí agora eu queria sair do Felca, né? O Felca era a introdução pro assunto. Mas agora que eu coloquei isso na mesa, dá pra sair dele e falar sobre pessoas no geral. Eu, inclusive, e você também. Todos nós. Todos os seres humanos. Porque as coisas não são tão simples assim, mano. Não existem heróis e vilões. Tipo, não existem, mano. Tipo, de verdade não existe. Todo mundo tem... No caso, eu sou mais do time que todo mundo é mais do mal do que do bem. Eu acho que todo mundo tem coisas piores do que coisas melhores. Mas isso não significa que uma pessoa não possa mudar. Ou uma pessoa não possa ficar melhor, né? Se tornar melhor. E corrigir erros, ou corrigir características, atributos que ele tinha no passado, que essa pessoa tinha, praticava no passado, e não pratica mais. Uma coisa não exclui a outra. E julgar as pessoas como se elas fossem inteiramente positivas, inteiramente do bem ou inteiramente do mal, é meio tosco. Tipo, isso é meio idiota. Tipo, nada é assim. Tipo, literalmente não tem nada que é assim. Tipo, nada que existe no mundo real. Claro, em fantasia, em história, beleza, pode existir. Mas, sabe, não, e até mesmo em histórias. Tipo, tem os heróis e tem os vilões. Só que as partes mais interessantes desses heróis e vilões não é as características base deles. Ou seja, tipo,
a principal característica de um herói, de um protagonista de uma história, se ele é o herói da história, geralmente não é, tipo, a coisa que mais faz você gostar dele não é necessariamente as características de herói dele, porque essas são repetidas entre todos os heróis, todos eles são assim. E a mesma coisa pro vilão, a coisa que te faz gostar de um vilão, geralmente não é só, claro, pode se somar a, né, mas não é só o fato de que ele é das características de vilões dele, e sim as coisas que se contradizem. Tipo, o herói, ele geralmente é um bom herói porque ele é bom, mas ele tem aquele pouco do mal que ele tem que combater dentro dele mesmo. Porque ele não é uma boa pessoa, ninguém é uma boa pessoa. Ele não é uma boa pessoa. E a mesma coisa pro vilão. Às vezes o vilão tem, não necessariamente alguma característica do bem, benéfica, que entra em conflito com a característica maligna. Mas ele tem outras questões que fazem com que ele se humanize e que você sinta dó dele. Isso significa que você é uma pessoa ruim por sentir dó do vilão? Tipo, ele é um cara de bosta. Ele é um merda, ele é um bosta. Mas você sente empatia por ele porque ele tem alguma coisa do backstory dele que faz com que você sinta pena. E você é uma pessoa ruim por isso? Tipo, um pouco. Mas você não é do mal, assim como ele também não é inteiramente do mal. Ele com certeza tem coisas que, não que justificam, mas que... coisas boas. Ele também tem coisas boas, ele também tem características positivas. Ele também é uma pessoa legal até certa extensão. E, lógico, ele também tem coisas que expliquem ele ser do jeito que ele é. Assim como o herói também tem todos esses aspectos, coisas que explicam como é que ele é, né, agora, e os desvios de caráter dele. Isso não faz dele uma pessoa boa ou ruim. Tipo, não me incomodo, tipo, acontece. Tipo, é um erro de comunicação, assim, que não tem muito o que fazer, né? Mas me incomoda um pouco ver, tipo, gente falando, não sei o que lá, não sei o que lá, é uma pessoa tão boa. Tipo, não, ele não é uma pessoa tão boa. Tipo, ele não é bom. No caso, ele é bom. Em certos, né? Em certas medidas. Mas ele não é inteiramente bom. Ele não é uma pessoa boa. Ele tem coisas boas. Ele é uma pessoa com coisas boas. Ele não é uma pessoa boa. Assim como uma pessoa ruim, quando você está falando mal de alguém, você está fofocando com seu amigo, sua amiga, namorado, namorada, falando, não sei o que lá, tal pessoa não presta, e é um lixo, é um energúmeno. Tipo, não é, mano. Tipo, tá bom, ela pode ser uma pessoa que você não gosta, não tô falando que você tem que gostar dela. Mas ela não é uma pessoa ruim também. Assim como ela não é uma pessoa boa. Assim como você também definitivamente não é uma pessoa boa, mas também não é uma pessoa ruim. Porque ninguém é assim. E isso não é só pra pessoas, isso é pra literalmente qualquer coisa. Ah, capitalismo ou socialismo? Ambos têm seus acertos e seus erros. Tipo assim, ambos têm coisas boas e coisas ruins. Claro que pode ter um que tenha mais coisas ruins do que coisas boas, e outro que tenha mais coisas boas do que ruins. Mas foda-se. Tipo, isso não tira o fato de que ambos são bons e ambos são ruins ao mesmo tempo. Porque não tem como não ser. Assim como você também não é bom nem ruim, são os dois ao mesmo tempo. E não dizendo que você não possa ter características redimíveis, mais do que irredimíveis, se é que essa palavra existe. Vamos reformular. Não significa que você não tenha mais características positivas do que negativas, ou o contrário. Mas você é um ser humano complexo, bom e ruim ao mesmo tempo, que pode evoluir, e vai evoluir naturalmente. Daí, voltando pro Felca, me incomoda um pouco esses haters dele. Não, como eu comentei no início do vídeo, eu nem vejo o Felca, tipo, eu não acompanho ele. No caso, não acompanho. Já assisti alguns vídeos, né? Mas ele não é uma pessoa que eu... não, youtuber favorito, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, ele é só um cara que eu assistia de vez em quando. E ver as pessoas falando dessas coisas que ele, tipo, pegando essas coisas novas que ele tá fazendo. Que é falar sobre adultização, falar sobre saúde mental, falar sobre qual que é o assunto bet, né, ser contra bet, abertamente contra bet, pegar esses posicionamentos dele e meio que invalidar porque ele já fez merda no passado. Tipo, mano, você não é prisioneiro dos seus erros do passado. Tipo, todo mundo erra. Mano, é a porra da música, velho. Vocês ouvem essa música direito? Vocês prestam atenção na letra?
todo mundo erra, todo mundo vai errar, viado. E todo mundo errou, se desse pra colocar na letra, todo mundo errou, erra e vai errar. E tá tudo bem, assim como você também acertou, acerta e acertará. Todo mundo faz isso. Tem pessoas que você... Tanto que com certeza isso já aconteceu com você. Uma pessoa que você não gosta, não gostava, sei lá, não ia com a cara, que te surpreendeu porque fez uma ação que, tipo, puta, que ação de gente legal. Tipo, essa pessoa foi legal, essa pessoa me agiu, me tratou bem, sei lá, enfim. E você não gostava dessa pessoa, você tinha alguma coisa contra ela. Aí você fica, caramba, que estranho, essa pessoa foi legal. E sim, ela foi legal porque ela pode ser legal, ela é um ser humano. Ela é uma pessoa comum, como você, que com certeza também é uma pessoa que faz muita merda, que tem gente que não gosta e não vai gostar, independentemente do que você fizer. Mas isso não significa que você não pode agir bem. Tipo, agir, fazer ações ou fazer coisas que são boas. Assim como o contrário também é verdade. Tipo, você pode ser uma pessoa ruim ou considerada uma pessoa ruim e fazer coisas boas. Assim como você pode ser uma pessoa boa e fazer coisas consideradas ruins. Tipo, uma coisa sabe, não exclui a outra. Pelo contrário, as duas elas andam lado a lado. E pra você deixar de ser uma pessoa babaca, tipo, pra você, tipo, isso é o mais importante, mas parece que o pessoal não, sei lá, eu vejo muita gente na internet falando, e parece que, tipo, ninguém parece conseguir entender isso. Não dizendo que eu também sou o dono da verdade absoluta, eu não sou não, eu posso estar falando muita merda aqui, pode ser muito mais simples do que eu tô querendo fazer, e só eu que tô inventando moda. Mas, sei lá, pra mim faz sentido que, tipo assim, mano, pra você deixar de ser uma pessoa babaca, você tem que assumir que você já foi babaca em algum momento. E não que isso seja obrigatório, mas de preferência tentar falar com as pessoas que você foi babaca pra tentar se desculpar. E se a pessoa não aceitar, né, as suas desculpas, se a pessoa não quiser ouvir, se a pessoa, sei lá, considerar errado, ouvir errado, daí o problema é dela, mas a sua parte você fez. Você já olhou pra trás, viu que era babaca, assumiu o seu erro e foi se desculpar. Você foi tipo, sabe? Tipo, mano, sei lá, eu não sei dizer. Mas eu vejo muita gente, tipo, falando desse jeito, como eu tinha comentado, que me incomoda um pouco, mas enfim, não era sobre isso necessariamente que eu tava querendo dizer, mas enfim, pode ser. No caso, é uma coisa que me incomoda um pouco, mas não é como se fosse alguma coisa que desse pra mudar muito, mas de pessoas falando, tal pessoa do bem, tal pessoa do mal, essa pessoa é muito boa, essa pessoa é muito ruim, enfim. E eu vejo, tipo, se você chegar... É que nem aquela pesquisa. Eu não sei se vocês já viram essa pesquisa. Eu tô trazendo... Isso aqui é um dado fontes da minha bunda. Eu tenho certeza que isso aconteceu, mas eu não tô com o estudo aqui, eu não tenho essa pesquisa aqui. Mas se quiser pesquisar sobre a pesquisa, você pode fazer. Acho que essa porra existe. Se não me engano, ela existe. Mas já fizeram uma pesquisa perguntando para brasileiros, no geral, perguntando, você acha que o Brasil é um país racista? Tipo, mais da metade da população entrevistada falou, sim, o Brasil é um país racista. Tipo, sei lá, número hipotético, mas tipo 70%, acho que até mais por cento, falou, sim, o Brasil é um país racista. O Brasil é um país racista. Então, o brasileiro tem, num geral, consenso de admitir que é um país racista. Mas depois de fazer essa pergunta, o Brasil é um país racista? Perguntavam, você é uma pessoa racista? E, tipo, 90% dos entrevistados falaram, não sou racista. Tipo, como que isso acontece, mano? Tipo, numa taxa amostral em que mais da metade, tipo, consideravelmente mais da metade falou que o Brasil é um país racista, não é racista. Tipo, a conta não bate. Tipo, a conta não bate. E é a mesma coisa pra esse negócio de bem e mal. Tipo, você não é... Tipo, tem um monte de gente falando, você é uma pessoa ruim, tal pessoa é uma pessoa ruim, não sei o que lá. Mas se você pergunta pra uma pessoa, exclusivamente, você chega assim e fala, ô irmão, então é assim. Você é uma pessoa boa? Você acha uma pessoa boa? Eu acho que a maioria das pessoas falam que é. Isso é, de novo, dados da minha bunda. Mas, como fala? Juntando evidências das pessoas que eu já conheci, já conversei, e a minha vivência mesmo, parece que é um consenso geral de quase todas as pessoas que eu conheço falarem que são pessoas boas. E a conta não fecha.
a conta não fecha. Porque essas mesmas pessoas que falam que são boas, geralmente apontam um dedo para várias outras pessoas falando que elas são pessoas ruins. Então, tipo, não, sabe? Alguma coisa tá errada. Algo tá errado. Porque não é possível. É possível, isso é impossível. Tipo, isso é literalmente impossível. E... acho que é uma... ai, sei lá, acho que isso é um problema do Ocidente, na real. Mas parece que a gente tem uma dificuldade muito extrema de assumir que a gente pode errar. Tipo, da gente brasileiro, europeu, americano, argentino, todo mundo, africano, qualquer pessoa, de olhar pra si mesmo e falar, mano, eu erro também. E eu posso ser muito pior do que eu pensava. Inclusive, a maioria de nós sabe. É que tem muita coisa que a gente não fala pra ninguém, porque a gente acha que é feio. Tem muita coisa que a gente erra, tem muita coisa, tipo assim, com certeza o seu melhor amigo, eu te garanto, o seu melhor amigo vai ter coisas que ele escondeu de você que você não sabe e você provavelmente nunca vai saber, porque são coisas terríveis. Assim como você com certeza também deve ter algum podre, talvez não no plural, mas até algum podre que você não falou pra ninguém, porque você tem vergonha de falar. E é normal, eu também tenho, tá? Inclusive, não tô querendo me tirar dessa equação, não. Eu tenho muitas coisas ruins também, eu tenho vários traços negativos, eu já fiz muitas coisas erradas e ainda faço coisas erradas e tem coisas que eu nunca falei pra ninguém e muito provavelmente nunca vou falar. Porque dá vergonha mesmo. Tipo, a gente sabe que a gente tá errando, a gente tá errando, mas a gente prefere ignorar em vez de bater de frente. E eu acho que o que a gente precisa fazer, dialogando um pouco com o último vídeo que eu postei, é ser sincero com a gente mesmo, olhar as coisas que a gente erra, ou errar os nossos desvios de caráter, as nossas maldades cotidianas, bater no peito, olhar para elas de cara e enfrentar e falar, mano, isso aqui não tá certo, eu errei, isso aqui que eu tô fazendo é ruim, é errado. Isso não me faz, por tabela, uma pessoa ruim. Tipo, uma coisa não tem, sabe, a substância não tem a ver necessariamente com a ação. São coisas diferentes, são coisas separadas. Pessoas do bem podem fazer ações ruins, assim como pessoas ruins podem fazer ações do bem. Porque a gente é ser humano e a gente não é do bem ou do mal. A gente faz coisas do bem ou do mal. Mas a gente por si só é neutro. A gente não tem nada que restringe a gente quando a gente nasce e fala, não, você tá destinado a ser uma pessoa ruim. Tipo assim, caralho, mano. Sei lá, não sei. Eu não sei se eu tô certo, né? E não é sobre isso também. Não é sobre estar certo, se tá errado. Não é sobre isso. Mas eu fico surpreso, sei lá, parece estranho. Tipo, o pessoal não. Eu não sei. Com a minha visão, assim, não a minha visão, né? Mas a minha vivência. Parece que as pessoas elas não gostam de assumir o próprio erro. No sentido de sentem vergonha deles. E tipo, tudo bem, não tô falando que não é pra ter vergonha. Eu também sinto vergonha dos meus erros. Mas isso não impede que eu olhe pra eles e fale, tá, isso aqui eu errei. E eu não tô falando isso também, só pra lembrar, não tô querendo dizer isso pra apontar virtude, falar, nossa, olha, eu sou uma pessoa muito boa. Porque é justamente isso que eu tô tentando desconstruir nesse vídeo, né? Mas não é sobre chegar assim e falar, não sei o que, eu que tô falando com vocês aí, eu sou uma pessoa muito boa e eu vejo todos os meus atributos negativos, eu corrijo todos eles. Pelo contrário, eu sei de muitas coisas ruins que eu faço e já fiz e eu ainda não fiz nada a respeito. Porque eu também não sou uma boa pessoa. Mas essas coisas que eu fiz e que eu não tô querendo assumir, que também não quero bater de frente, não agora pelo menos, não me fazem uma pessoa ruim também. E é isso, sei lá. Eu acho que a gente devia separar menos esse negócio de tipo pessoa boa, pessoa ruim, porque todo mundo é bom e todo mundo é ruim também. Não tem nada que seja inerentemente bom ou inerentemente ruim. Depende muito do ponto de vista, além do ponto de vista, né? Justamente, né? Depende do ponto de vista, mas além do ponto de vista, é uma coisa completamente arbitrária. É uma coisa que sabe? Dialoga um pouco com o último vídeo, né? É uma coisa arbitrária, mano. Você não é uma boa pessoa, você não é uma pessoa ruim, até porque os seus valores, o que você pensa ser bom e o que você pensa ser ruim, é arbitrário. Uma coisa que você pode pensar que é uma merda e é terrível e é assustador e você odeia, e se fizessem com você ia querer se matar,
pode ser para outra pessoa uma coisa muito boa e uma coisa muito legal e desejável e etc. Então mano, eu acho que a gente devia, sei lá, parar um pouco esse maniqueísmo, porque ele só atrapalha. Tipo, isso só afasta. Isso no sentido social, no sentido de convívio, mas em todas as outras áreas da nossa vida, isso também só atrapalha. Tipo, a política mesmo é um negócio que eu vejo muito isso. Tipo, o pessoal de esquerda abraça a esquerda e fala, não, a esquerda é boa, tudo da esquerda é boa, e tudo da direita é ruim e bosta. E a mesma coisa com a direita. O pessoal da direita abraça a direita e fala, não, tudo da direita é boa, e é incrível, e é maravilhoso, e tudo da esquerda é bosta. E não é verdade, os dois têm coisas ruins e os dois têm coisas boas. Tipo, ambos são ruins e ambos são bons, assim como... É porque, justamente, né, eles não são nem bons nem ruins, eles têm coisas boas e têm coisas ruins. Assim como você não é uma boa pessoa, mas também não é uma pessoa ruim, você é uma pessoa que faz coisas boas e faz coisas ruins. De novo, né, não querendo dizer que você não possa ser uma pessoa que faz mais coisas ruins do que coisas boas. Mas isso não te faz uma pessoa ruim. Não necessariamente, né? E outra coisa também que é bom lembrar, as coisas são momentâneas, mano. Tipo assim, uma pessoa pode, vamos pegar tudo que ela fez nesse período de tempo e ver coisas boas e coisas ruins que ela fizer. Daí, vamos supor que nesse período de tempo ela fez mais coisas boas do que ruins, então ela é uma pessoa considerada ruim. Isso não significa que ela vai ser pra sempre ruim. Daí, voltando pro bagulho do Felca, tipo assim, não é porque ele já fez aquelas porra com as ex-namoradas dele, seja lá o que elas foram, porque foi o que eu falei, eu não acompanhei essa briga, não acompanhei nada desses exposed, mas eu sei que isso aconteceu, né? Não é porque ele já fez coisas erradas, ou porque ele já foi viciado em bet, tipo, ele já apostou em bet, e ele tem problemas mentais, e ele... Qual que era o outro assunto mesmo? Outra adultização, eu não acho que ele tenha feito alguma coisa, mas enfim, pode sair alguma coisa aí, né? Nunca se sabe. Mas enfim, não é porque ele já fez isso, já falou disso e já fez esse tipo de coisa, que ele vai ser pra sempre uma pessoa ruim. Tipo, isso é uma coisa que a gente tem que tirar um pouco esse preconceito, mano. Tipo, essa pessoa, ela foi ruim, e ela pode ter sido ruim mesmo, ela pode ter sido uma pessoa terrível. Ela pode ter sido horrorosa, nojenta. Mas isso não significa que ela vai ser pra sempre. E lógico, se ela foi ruim com você, você está no direito de não querer mais saber dessa pessoa, mesmo que ela venha a se tornar uma pessoa mais legal. Mesmo que ela venha a se tornar uma pessoa mais interessante. Tipo, você está no seu direito, você não precisa fazer isso. Mas, principalmente quando é uma figura pública, que a gente, tipo o Felca, que a gente não tem um controle, a gente não tem um contato, a gente não tem... Tipo, nada do que ele fez afetou a gente necessariamente. A gente não, sabe, tipo, não tem essa. Não precisa ficar com isso de ficar jogando ele pra cá, jogando ele pra lá, tentando enquadrar numa caixinha. Ah, não, mas o Felca é do bem ou o Felca é do mal? Ah, que não sei o que, não sei o que lá. O que importa, o que de verdade importa, não é o que ele fez, é o que ele vai fazer, o que ele tá fazendo agora. E o que ele tá fazendo agora, na minha opinião, pelo menos, é uma coisa boa. Então que bom. Só lógico, também não cai na ladainha, né, no truque de que, tipo, ele tá fazendo coisas boas. Então ele é uma pessoa boa e pra sempre vai ser. Tipo, não! E os erros do passado estão ali pra mostrar que ele nem sempre foi uma pessoa boa e que ele muito provavelmente tem coisas ruins ainda que ele ainda não tratou, que ele ainda não resolveu. Mas isso não impede dele fazer coisas boas, que é o que ele tá fazendo hoje em dia. É o que eu acho, pelo menos, né? Que ele tá fazendo coisas muito mais benéficas do que maléficas. Mas isso também não impede que ele faça novas coisas maléficas ou novas coisas benéficas. E isso enquadra, lógico... Eita, bati no meu óculos. Isso enquadra, lógico, para o nosso convívio mais pessoal. Né? Você, um amigo, namorada, colega, de faculdade, enfim, tudo. Tudo isso daí é completamente debatível. E sei lá, né? Fez sentido? Espero que tenha feito, mano. Lembra, isso é uma coisa que eu aprendi, eu já comecei a usar pra mim mesmo, porque funciona comigo. Mas quando você se olha no espelho, ou quando você tenta pensar mais a fundo sobre você mesmo, sobre as ações que você faz, esse tipo de coisa,
sempre parta do pressuposto que você é uma pessoa que você fez muitas coisas ruins do que você fez coisas boas. Você fez muito mais ações ruins do que ações boas. Então você não é necessariamente uma boa pessoa e você pode ser uma pessoa mais ruim, né? Mais ruim, né? Não que isso exista, mas uma pessoa que seja mais ruim, né? Você fez coisas piores do que coisas melhores. Porque se você parte do pressuposto que você tem muitas coisas para resolver, significa que você tem muita coisa para mudar. Ou seja, você tem muito que evoluir ainda. Quando você... Daí voltando para aquela vez que eu falei que quando você pergunta para as pessoas se é uma pessoa ruim ou se é uma pessoa boa, a maioria delas fala que é uma pessoa boa. Isso é terrível! Isso é terrível! Tipo, partir do pressuposto, não necessariamente do pressuposto, mas concluir que você é uma pessoa boa, não necessariamente, mas geralmente implica que você acha que não tem mais muitos quesitos para resolver. Tipo, você não tem mais coisas para fazer, você não tem mais pessoas para se desculpar e etc, etc. E eu vou te contar, mano, se você foi vítima de alguma situação, tipo, se alguma pessoa fez alguma coisa muito paia com você, tudo bem, ela pode realmente ter feito coisa paia com você, ela pode ter feito uma coisa paia, tipo, bem paia, ela pode ter sido bem paia com você. Mas eu vou te contar, você com certeza também errou, mano. Você também errou. E assim como ela tem coisas para desculpar com você, porque sim, né, ela pode ter feito coisas erradas e tem tem como se desculpar, ela tem assuntos a tratar com você e pedir desculpas. Eu tenho certeza que você também tem coisas para você chegar nela e falar, então lembra disso que eu fiz? Desculpa. Porque eu vejo muita gente falando, principalmente quando o assunto é ex. Quando o assunto é ex-namorado ou ex-namorado, é sempre esse papinho. Tipo, não. Quando é os seus amigos te aconselhando, né? E os amigos do seu ex, ou da sua ex. Não. Tal pessoa é nojenta. É isso aí mesmo. Foda-se essa pessoa aí. Pau no cu dela. E, tipo, parece que vira um bagulho, tipo, você começa a odiar o seu ex-namorado, sua ex-namorada. Porque é como se isso fosse, tipo, não, vocês terminaram, então esquece. Lembra aquela pessoa que você se apaixonou e que você gostava e você namorou por tanto tempo? Esquece, mano. Essa pessoa não é legal, essa pessoa... você namorou com ela, mas é porque... Sei lá por quê, não é porque você achava ela uma pessoa legal, ela agora é uma pessoa terrível e é isso aí. Você tem que odiar ela. Tipo, não! Tipo, não, 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 não! O relacionamento acabou porque ambos fizeram alguma coisa de errado. Geralmente, né? É muito raro ter algum relacionamento em que um lado não errou em nada. Isso é muito difícil. Com certeza tem... todo mundo errou em alguma coisa. Sempre. Sempre, 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 sempre. Você pode pensar que você fez o melhor trabalho que você fez. É impossível você não ter errado em alguma coisa. Porque senão você gabaritava todas as provas que você fazia, né? Você podia fazer a melhor prova da sua vida. Você fez a melhor prova da sua vida e você não gabaritou. Talvez porque realmente faltou coisa. E tá tudo bem. Você pode ter tratado sua namorada da melhor forma que você pôde. E ainda ter errado. E tá tudo bem. E aquela pessoa que você não tá mais namorando, a pessoa que você não tá mais namorando, ela também não necessariamente é uma pessoa ruim. Ela é uma pessoa boa, até porque você namorou com ela, alguma coisa ela tinha pra te oferecer. Se você namorou com ela e você ficou por bastante tempo com ela, alguma coisa te prendeu ali. Alguma coisa te fez ficar. E o fato de que vocês terminaram não faz com que aquela coisa que ela tinha antes, aquele aspecto positivo que ela tinha antes, fosse por água abaixo. Tipo, uma coisa não exclui outra coisa. Tipo, uma pessoa, você pode ter terminado com uma pessoa porque ela fez uma coisa errada e ainda assim gostar dela. Inclusive, eu acho que é muito mais saudável, pelo menos comigo funciona, que quando você termina com alguém ou faz alguma coisa assim, você tem um rompimento com alguém, você não passe a odiar a pessoa. Tipo, você continue amando ela. Não amando no sentido romântico, mas amando as coisas que vocês tiveram juntos, e as coisas que vocês fizeram. E todo o tempo que você passou com ela. Porque, querendo ou não, se você passou aquele tempo com ela e que continuou querendo ficar, alguma coisa chamou atenção. Então, em alguma coisa você gosta dessa pessoa. E tá tudo bem assumir que você vai continuar gostando pra sempre. Tipo, não é porque vocês terminaram que de repente todos os bons momentos que vocês tiveram passaram a ser maus momentos.
Vocês tiveram bons momentos. E tá tudo bem assumir que vocês tiveram bons momentos, mesmo que vocês não tenham mais nada. Tipo, por que isso seria uma coisa negativa? Por que agora que você terminou com uma pessoa, você não pode assumir que você gostava dela quando vocês estavam juntos? Tipo, tá tudo bem, você pode continuar gostando daquela pessoa. Mas ainda assim, ao mesmo tempo, olhar pra toda essa situação e falar, tá, essa pessoa errou nisso aí, e agora eu não quero mais nada. E tá tudo bem. Eu posso não querer nada e gostar ainda daquela pessoa, ou pelo menos do que a gente teve. Tá tudo bem. Você não precisa odiar ninguém. Tipo, isso não vale só pra relacionamento. Aqui eu pensei no relacionamento porque eu acho que ele é mais tangível e ele é mais fácil de entender também. Mas isso vale pra qualquer coisa, isso vale pra tipo, qualquer relação, inclusive de coleguismo, de amizade, até de parental, de mãe, pai, irmão, irmã. Tipo, você não precisa odiar ninguém. Você não precisa odiar ninguém. Mesmo que vocês não conversem mais porque você não gosta mais dela, você não precisa pegar todos os momentos bons que vocês tiveram e jogar e esconder num canto e fingir que não aconteceu ou que não foi tão bom assim. Tipo, foi sim, mano. Para de mentir. Você tá mentindo pra quem, velho? Pra quem que você tá querendo... Quem que você tá tentando enganar? Você sabe que foi bom. Tá tudo bem assumir que foi bom. Tipo, você não tá sendo fraco por assumir que você... Ou fraca, né? Que as coisas que vocês tiveram quando vocês tiveram alguma coisa foram boas. Tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Mas isso também não é indicativo, tipo, ah, não, aquelas coisas foram boas, então eu vou continuar com essa pessoa, vou voltar pra ela. Tipo, não é assim, né? Você tem que ter a maturidade de conseguir olhar pra trás e falar, tá, essas coisas foram boas, mas ela fez essas coisas que são nada a ver, então eu não vou mais voltar. Mas assumir que as coisas que vocês tiveram antes foram boas, pra você não ficar frustrado, né? Tipo, eu sinto que, gera uma frustração. Tipo, você terminar com uma pessoa e começar a falar, tipo, não, a pessoa não presta, essa pessoa é nojenta e terrível e assustadora, e é isso aí, pau no cu dela. Tipo, mano, por quê? Não. Ela era uma pessoa legal, provavelmente. Se você for com ela, alguma coisa ela tinha pra te oferecer, em alguma coisa ela foi boa, alguma coisa ela foi legal. Talvez, eu acho que é isso, mano. Você não precisa odiar ninguém. Porque o seu namorado ou sua namorada não é uma pessoa boa. E também não é uma pessoa ruim. Ela só pode ter feito coisas ruins. Ela pode ter feito coisas boas. Provavelmente fez coisas boas, né? Porque pra você ter ficado com ela em alguma coisa, ela tem que ter te agradado, né? Alguma coisa você tem que gostar do seu ex-namorado, por favor, né? Seu ex-namorado, sua ex-namorada. Mas ela fez coisas ruins. E tá tudo bem, ela pode fazer coisas ruins. E vocês podem terminar por causa das coisas ruins que ela fez. E ela também pode terminar com você pelas coisas ruins que você fez. Porque você também fez coisas ruins. E você também fez coisas boas. Essas coisas não são antagônicas. O mal e o bem, acho que esse é o principal, tipo, a principal conclusão desse vídeo. O mal e o bem não são opostos. Eles não são um maniqueísmo de tipo, uma coisa que é boa não pode ser má e uma coisa que é má não pode ser boa. As duas coisas são, e elas não são opostos, elas só estão aí, por aí, elas têm pontos de contato. Acho que é a melhor coisa que... É meio batido isso, né? Mas, sei lá, parece que o pessoal repete, fala sobre, mas não para pra analisar e pensar criticamente sobre isso, mas a coisa que fala isso é o yin yang. Tipo, o yin yang é literalmente isso. Dentro do bem sempre tem o mal, e dentro do mal sempre tem o bem. E parece que o pessoal não, sei lá, não sei. Eu vejo, pelo menos, que as pessoas não costumam assumir que tem coisas boas e tem coisas ruins dentro das coisas boas e dentro das coisas ruins. Coisas boas, coisas ruins. Enfim, era isso. Queria falar sobre bem e mal, né, sobre maniqueísmo, né, agora sobre amor e ódio, né, que eu falei agora que teve uma sessãozinha dedicada de relacionamento. Eu até queria fazer um vídeo específico sobre relacionamento, mas agora eu já falei bastante sobre nesse vídeo, então talvez não tenha. Ou talvez tenha também, sei lá, não sei. Mas é isso, mano. Era sobre isso que eu queria falar. Maniqueísmos são toscos. Eu acho, pelo menos, você não precisa concordar comigo, mas eu acho que maniqueísmos são toscos e maléficos. E é isso. Vou gravar um vídeo da tatuagem em algum momento. E... O que tem mais? Eu ia falar alguma coisa. É verdade, tive uma ideia. Tem alguns joguinhos que eu queria... Que eu baixei de forma ilícita do Nintendo Switch.
E eu tenho aqui pra jogar no computador. E eu pensei em gravar eu jogando. E seria muito menos sobre a gameplay e mais sobre uma conversa que eu gostaria de ter. Lógico que já que eu gravaria vídeo sem necessariamente querer falar alguma coisa, nem sempre teria algum assunto interessante nos vídeos. Mas só gravar um videozinho de uma jogatina e eu falando merda de fundo. E às vezes tendo algumas reflexões interessantes, né? Sei lá, não sei. Se você achar essa ideia legal, avise aí que eu posso fazer. Tipo, eu faria. Eu acho interessante, porque eu quero muito jogar esses jogos, não comecei ainda. No caso, não comecei. Comecei a maioria deles, mas eu não avancei muito em nenhum, então eu poderia pegar, reiniciar e fazer uma sériezinha aí no canal. Só porque sim. E se vocês também não acharam essa ideia boa, foda-se. Se eu quiser fazer, eu vou fazer. E se eu também não quiser fazer, eu não vou fazer. Mas dê o feedback aí, vai que vocês gostam da ideia. É isso, mano. Obrigado por assistir. Espero que alguma coisa que eu tenha dito tenha feito algum sentido. É assim que eu penso. É isso aí, mano. Não odeie as pessoas. As pessoas não são ruins. Elas também não são boas. Não caia nessa falácia. As pessoas não são boas também. Mas elas também não são ruins. E para de odiar seu ex aí, mano. Seu ex ou sua ex. Isso é coisa de bobão. Tipo, isso é coisa de bobão. Tá tudo bem. Você não é pior por assumir que você gostou da pessoa que você namorava. Tipo, foda-se. Tá tudo bem. Só também não seja imbecil de voltar com essa pessoa, né? Né? Tipo, se terminou, provavelmente terminou por algum motivo, né? Então é isso aí, tamo junto. Espero que tenha feito algum tipo de sentido. Adeus.